Então, a segunda questão é para ler 3 valores e escrevê-los em ordem decrescente. Então, lá vamos nós. Vou fazer aqui, usar a preguicinha. Eu vou só atualizando o nome das variáveis aqui, ó. Beleza. E para eu escrever de forma decrescente, eu tenho que descobrir qual é o maior valor primeiro. Então vamos testar como se A fosse o maior de todos. If A maior que B e A maior que C, isso vai significar o quê? Que A é o maior. Só que o fato de A ser o maior ainda não me diz grandes coisas. Eu sei que ele é o primeiro a ser impresso. Então não adianta eu meter um print A aqui, não. Ele quer que seja a impressão dos 3 em ordem decrescente. Então tem que imprimir de uma vez só. Agora tem que testar qual que é o segundo maior. Se B é maior que C. Se B for maior que C, eu vou ter um print A, B, C. Se não, significa que C é maior que B. Se não, print A, C, B. Veja, para o A maior, essas são as possibilidades que eu tenho de imprimir decrescente. A, B, C, A, C, B. E se A não for o maior? Se A não for maior, eu meto um senão aqui. E aí eu tenho que ver quem é o maior, B ou C? Se B maior que C. Por que eu não comparo com A mais? Porque eu estou procurando o maior. E eu já sei que A não é o maior quando eu chego aqui. Se eu cheguei aqui é porque A não é maior. Então o maior só pode ser B ou C. Se B for maior, então, se A for maior que C, aí eu vou ter print B, A, C. Se não, ou seja, C é maior que A, eu vou imprimir B, C e A. Show! Saí disso aqui. Se B não é maior que C, então o maior é C. Eu já sei que C é o maior, nem preciso testar qual é o maior. Se eu cheguei nesse ponto aqui da minha linha de condicional encadeada, heterogênea, eu já sei que C é o maior. Resta eu saber qual é o segundo maior. If A maior que B, print C, A, B. Se não, print C, B e A. Está pronto a nossa questão. Vamos imprimir não, testar, né? 30, 20, 10. Ó, deu certo porque ele repetiu. Agora vamos fazer 30, 10, 20. Vamos colocar o maior como sendo o segundo número. 10, 30, 20. 20, 30, 10. Agora o maior é a letra C. 10, 20, 30. 20, 10, 30. Tá aí. Percorremos as 6 possibilidades. Vou colar aqui o código lá no nosso arquivo da aula. A questão 2 da turma B era a seguinte: ler 3 valores, considere que não serão informados números iguais, e apresentar a soma dos 2 menores. Esse aqui é até mais, assim, dá para fazer de 2 formas, tá? A forma longa: se A menor que B, se A menor que B e A menor que C,
ele é o menor. Se B for menor que C, print A mais B. Se não, print A mais C. Se o menor for A. Se o menor for B, o segundo menor ou é A ou é C. Print B mais A, se não, print B mais C. Se não, o menor vai ser C. Se A for menor que B, print C mais A, se não, print C mais B. Veja, são dois programas com a mesma estrutura, né? E aí você pode 10, 20, 30, deu 30, que é 10 mais 20, né? Sempre vai dar 30 nesse exemplo. 30, 20, 10 vai dar 30. 10, 30, 20 vai dar 30 e assim sucessivamente. Esta é uma solução possível para a questão 2 da prova B. Essa questão, inclusive, ela está no na nossa lista de LVPs de introdução. E no domingo, no sábado, na verdade, eu também gravei a solução dela. Eu só não consegui subir ainda, porque, como eu falei, são 10 arquivos por dia que eu posso fazer upload. Mas assim, em breve eu vou fazer. A introdução, Bruna? Ah, é condicional, é verdade. É verdade. Só que na minha explicação lá, eu dou duas possibilidades de código para isso aqui. Mas vou ficar só com essa aqui por enquanto. Agora vamos fazer as questões 3A e 3B. Duas questões que foram corrigidas em sala de aula também, só para desespero. Ler 3 valores, né, que serão cálculos das raízes de uma equação de segundo grau. E a gente vai apresentar 2 raízes, se para os valores de forma for possível, efetuar o referido cálculo. Eu acho que aqui apresentando, tá, beleza. Mas a gente sabe que tem 2, 1 e 0 raízes. Que eu vou apagar tudo isso, a parte do if aqui. E vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer é calcular o delta. Delta igual a menos b mais... Não, desculpa, b ao quadrado. Estou indo lá para a Bhaskara já. Menos 4 que multiplica A que multiplica C. Se o delta for maior que 0, significa que eu tenho 2 raízes reais. x1, que recebe, agora sim, menos b, mais raiz quadrada de delta. Delta elevado a 1/2. Todo este bloco aqui eu devo dividir por 2 que multiplica A. Aqui embaixo nem precisa do parênteses, tá? Mas vamos colocar só por segurança. E o x2 é a mesma coisa, só que muda aqui, ó. Aqui vai ser menos delta, menos raiz quadrada de delta. Beleza. Se não, se delta for igual a 0, eu só vou imprimir o x1. Porque como delta é 0, raiz quadrada de 0 é 0. E aí aqui eu preciso priorizar. Porque primeiro eu tenho que multiplicar 2A e depois dividir menos B por ele. Porque senão, se eu não botasse esses parênteses aqui, eu ia pegar esse menos B, dividir por 2 e depois multiplicar por A. Assim não, assim primeiro eu multiplico aqui por A e depois eu divido menos B pelo resultado desse produto. E se não, significa que delta é menor que 0.
Pode, Luiz. Pode ser por menos 1, pode ser menos b. Quando não tem raiz, não possui raiz. A maioria das vezes vai ser a gente copiar direto lá do nosso código. Não possui raiz. Aí se nós formos experimentar agora, 1, menos 12. Ah, sim. É lógico, né? Eu esqueci de fazer o básico, que é imprimir os valores. x1, x2. Sempre que eu faço exercício, eu esqueço de imprimir isso. Ainda bem que a gente testa, né? Olha lá, 4 e menos 3. Beleza, questão 3, corrigidinha. Vai dar tempo, vai sobrar para explicar matéria nova. Mas veja, Ana, se você fez. Eu disse que não podia, na verdade é porque eu queria que vocês entendessem o menos 1. Mas veja, o fato de não colocar o menos b, colocar vezes menos 1, não atrapalha em nada. Mas o certo é multiplicar por menos 1. Eu já estou começando a programar com vocês com os atalhos, tá? Já estou começando a meter atalho em tudo. De vez em quando eu tenho que parar esses atalhos. Eu não gosto de ensinar atalho quando você está aprendendo a programar. Porque depois vicia. E a questão 3 do lado B também foi uma questão amplamente corrigida em sala de aula, que é a questão do triângulo, né? Cadê? Não é isso que eu quero, é aqui. Isso. Aqui ler 3 lados, a diferença é que os lados do triângulo, eles devem ser float. Até na equação do segundo grau podia ser float, tá? Eu apago essa parte aqui. E vamos primeiro testar se forma um triângulo. E aqui muita gente errou na hora do encadeamento. Se A mais B maior que C e A mais C maior que B e B mais C maior que A, então isso aqui forma um triângulo. Se isso forma um triângulo, veja, aqui eu posso ter um else para dizer, né, que se aquelas condições lá não foram atendidas, se aquilo lá não foi atendido, significa o quê? Que não é triângulo. Deixa eu lá buscar lá no exercício como é que aparece. Ó, não é triângulo. Beleza. Aqui. Print não é triângulo. Ou seja, esse else pertence a esse if, ó. Ele está embaixo, tá vendo? Então muita gente colocou esse else como sendo o último else de um encadeamento. Não, esse else só pertence a esse cara. Dentro do então aqui, em caso esse if seja true, aí aqui dentro eu vou testar se A igual a B e B igual a C, eu tenho um triângulo equilátero. Hein? Meu teclado travou. Deixa eu escrever aqui no teclado do notebook. Equilátero. Se ele não é equilátero, então, se A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C, então ele será um triângulo do tipo isósceles.
E se ele não é nem equilátero, nem isósceles, ele só pode ser escaleno. Pronto. Nosso códigozinho está terminado. Vamos fazer um triângulo que não é triângulo. 2, 2. Esqueci que o teclado está travado. 2, 2 e 10. Não é triângulo. Vamos fazer um triângulo equilátero. Vamos fazer um triângulo isósceles. E um triângulo escaleno. Pronto. Mais uma questão da prova corrigida. Deixa eu descobrir por que meu teclado travou. Conectar. Conectar de novo. Agora foi. Pronto. Nossa prova está corrigida. Tranquila a correção? Essa é a parte que vocês voltam do coma. Vamos ver os momentos de epifania de vocês. O que vocês estão escrevendo aí para mim? Como assim? 3 do lado a lado, Eduardo Costa? Não entendi. A questão 3 do lado A? A equação de segundo grau? Deixa eu ver aqui, ó. Veja, o lado A é o que? Você vai receber, aqui devia ser até float, né? Porque, afinal de contas, estamos falando de valores que podem ser fracionários. Então você recebe ali os 3 lados de um... 3 lados não, né? As 3 condicionais. Como é que se forma uma equação do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Esses são os elementos de uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então eu estou recebendo o a, b e c. A partir do a, b e c eu consigo calcular o valor de delta a partir da fórmula b ao quadrado menos 4ac. Né? Para quem estava, pode ser mais, menos 1, que multiplica 4, que multiplica a e c. Também funciona isso aqui. Tá? Até aí, Eduardo, até o delta. Deu para entender? Vocês já viram a equação de segundo grau, gente? Não tá. E aí, o fundamental é isso. E aí, para eu calcular as raízes, isso aqui imagina que é x' x duas linhas.
né? Eu sei que quando meu delta for maior do que zero, aí essa minha equação do segundo grau, ela tem duas raízes reais. Quando o meu delta for igual a zero, eu só tenho uma raiz real. Porque quem varia de mais a menos é o delta. E se meu delta é zero, raiz quadrada de zero é zero. Então não tem assim uma grande crise existencial nisso. Eu, hein? E se o meu delta é menor que zero, não possui raiz. Essas são as regras de existência de raízes. Quando o meu delta é maior que zero, eu tenho que calcular x' e x2', que eu chamei de x1 e x2. A fórmula a Bhaskara, né, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2, que multiplica a. Então está aqui, ó, menos b mais raiz quadrada de delta. Tudo isso dentro de parênteses, para eu processar isso aqui de novo. Dividido por 2a também entre parênteses, porque senão eu vou dividir primeiro por 2 e depois multiplicar por a. E aí o x', x2' é isso aqui, ó, menos delta elevado ao quadrado dividido sobre 2a. Se não, se o meu delta só tiver 1, se for igual a zero, ele só tem uma raiz, que é x1, que recebe menos b, que é dividido por 2 vezes a. E se meu delta não é maior que zero, não é igual a zero, ele não possui raiz, porque vai ser menor que zero. Agora é a hora que vocês falam. Beleza, Duda. Ah, tá. Tem isso, né? Isso foi do lado A. E aí, galera? Tô vendo vocês digitando aí, hein? Vou partir para comandos de repetição.
Então vamos lá. Comandos de repetição. Hoje a gente vai fazer uma introdução para que amanhã na aula esse conteúdo já tenha sido pelo menos beliscado por vocês aqui, tá? É um conteúdo novo, dando sequência à matéria. Vocês vão até funções comigo. Então, estrutura de repetição é penúltimo conteúdo. Antepenúltimo, desculpa. Depois teremos strings e depois nós vamos para funções. Então a gente termina o semestre no ano que vem falando de funções. E comandos de repetição é uma estrutura de controle que dá sentido à programação, gente. Sem estrutura de repetição, as coisas elas não têm muito sentido. Porque toda hora que eu quiser efetuar uma codificação, uma tarefa que eu já criei um programa, eu vou ter que abrir esse programa de novo. Com repetição, eu posso colocar uma determinada tarefa para repetir várias vezes. E aí eu preciso entender bem os elementos da repetição. Vamos lá. As tarefas repetitivas, então a estrutura de repetição ela é fundamental para isso. E aí nós podemos ter repetições de tamanho determinado, ou seja, um tamanho conhecido, por exemplo, leia a idade de 5 pessoas, leia o salário de 10 funcionários. Isso é uma repetição de tamanho conhecido. E eu posso ter também um número indeterminado de repetições, que aí vai ser da seguinte forma. Faça enquanto a pessoa quiser a leitura de 10 números. Ou faça enquanto quiser a leitura de números inteiros. A leitura será interrompida enquanto o usuário digitar um número negativo. Por exemplo, essa é uma repetição de tamanho indeterminado, que eu não sei quantos números o usuário irá me informar, e aí eu vou fazendo a repetição enquanto o usuário quiser. Tá? O teste é realizado sempre no início, quando a gente verifica a condição para a execução da sequência de comandos. Quando ela for válida, ele vai executar. Se for true, no caso. Quando ele virar falso, ele sai da repetição. Para isso, eu preciso de ter uma variável ali que vai ficar... Oi, Bruna? O que a Bruna está digitando? Gente, a Bruna pediu a voz. Tá aparecendo nada na tela de vocês, não? Vê se não tem um lugar aí, Bruna, para você ampliar. Às vezes, Bruna, aqui ó, no cantinho superior direito, tem uma dupla seta que você aumenta, que você amplia o ícone. Às vezes começa para mim como um ícone, tá, Bruna? E eu tenho que ir lá e ampliar. Ah, entendi. Então faça isso. Saia e volte e veja se vai melhorar. Esperar a Bruna voltar. Tá, mas calma, Luana. Luana nem tá na sala. Ela não tá mais calma. Cadê a Bruna?
Bruno não voltou. Vamos continuar aqui, até porque o mais importante está mais para frente, tá? O pessoal que está fazendo a prova fazendo a recuperação, eu ainda não tenho a data da avaliação de recuperação, tá bom? Mas assim que tiver, eu aviso com pelo menos uns 3, 4 dias antes. Vai ficar tranquilo. Não vai ser em cima da hora. Provavelmente será semana que vem. Diga Elo 1. Não, aí eu vou pensar ainda no modelo, Elo. Vou pensar. Talvez eu coloque até online, porque online eu consigo ter um controle melhor e vai ser. A recuperação é sempre um pouquinho mais puxada que a prova, né? Às vezes é uma questão para 2 horas para resolver. Não, vamos ver, eu estou pensando ainda, Xi. Vamos continuar então. Bruna não voltou. Então, a minha repetição, do mesmo jeito que a minha condicional, ela tem ali a condicionante que vai mudar o fluxo, né? If n mod 2 igual a 0, escreva par, se não escreva ímpar. A minha repetição também tem essa condição. Só que essa condição ela não vai fazer com que o fluxo pegue um lado e siga dentro da programação. Essa condição, enquanto ela for verdadeira, ela vai repetir o laço. Ela vai ficar rodando, 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 quando até o cara falar, não é isso. Ou quando atingir o limite da repetição, aí sai fora. É isso que está falando aqui. Enquanto a condição estabelecida for válida, a repetição será feita. Caso contrário, a repetição será encerrada. Isso aqui é o algoritmo de uma repetição. Então, i recebe 0. Enquanto i menor que 10, faça. Escreva i. E recebe i mais 1. Então, ele vai ficar repetindo isso aqui enquanto i for menor do que 10. A Luana voltou. A Luana estava revoltada, foi embora, agora ela voltou. Caiu, professor, minha internet. Vamos voltar agora. Entendi. Perguntei até se você estava nervosa e quando eu fui olhar, você não estava na sala. Se você ainda estava nervosa. Falei, tá tão nervosa que Caiu. saiu. Eu só voltei agora. Por acaso, eu só cheguei e estava falando um negócio de dia, de alguma coisa? Recuperação. Ah, tá. E você falou a data? Não, porque ainda não tem. Ah, tá. Beleza. Mas Obrigada. não é essa semana. Tá Tá. bom? Obrigada. Então a repetição é isso aqui. Eu tenho uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou ficar repetindo esse laço aqui, ó. Aí quando a condição for falsa, ele sai e segue o fluxo. Quando é uma condicional, né, de condição mesmo, né, os comandos condicionais, como é que funciona? Verdade vai para um lado, se for falso vai para o outro e segue o fluxo. A repetição não, ela fica presa aqui dentro enquanto a condição for verdade. Agora vamos passar para a programação. Vamos mostrar os nossos isso funcionando. Deixa eu ver isso aí. Vou ampliar aqui. Pronto. Vamos fazer aquele mesmo primeiro exemplo lá, né, de imprimir os números de 1 até 10. Ou vamos botar de 1 até 5 para ficar melhor. Essa é uma repetição de tamanho conhecido. Aí eu tenho 2 estruturas de repetição que eu posso usar. O while, que é enquanto, e o for, que é o para. O while ele exige que eu tenha uma variável de controle. Essa variável de controle ela pode ser inicializada assim, manualmente, pode ser inicializada por um input. Então são várias formas de controle que o while me permite. E eu digo o seguinte, ó, enquanto esse i for menor que 5, faça print i. Então eu vou ficar preso dentro desse laço de repetição
enquanto o meu valor de i for menor que 5. E é aí que a programação ela pode dar uns erros, uns bugs monstro, né? Do tipo seguinte, se eu executar isso aqui, tem um erro clássico aqui na programação. Ele está imprimindo zero aqui sem parar. Deixa eu dar um Ctrl C porque ele vai longe. Ctrl C faz uma interrupção via teclado. Ó, ó quanto zero ele foi imprimido. Ó. Estou subindo ele barrinho de rolagem aqui. Ó. Ó. Esse é o primeiro zero que ele imprimiu. Por que, que ele fez isso? Isso aqui é minha variável de controle. Essa daqui é minha condição de parada. Minha condição de parada vai ser o quê? Quando o i se tornar 5. Porém, o meu i está zero para sempre aqui. Desse jeito, o meu i está sempre zero. Eu preciso incrementar esse i. Agora sim. Com i recebe i mais 1, a cada vez que ele entra aqui, o meu i muda o valor. Meu i vai chegar em 4, ele vai imprimir 4. Aí meu i vai passar a valer 5. 5 não é menor que 5. Aí ele sai fora. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4. Foram todos os valores que i teve, né? Todos os valores que i teve, até chegar em 5. E ele sai fora. Para baixo aonde, Elu? Para baixo do i recebe i mais 1? É isso que você está falando? Prof, eu tava sem te ouvir por um minuto que eu ia ativar meu microfone e desativou seu áudio. Mas eu tô falando porque, tipo assim, tá print i e aí depois tá i igual a i mais i. Isso. O print não tem que estar embaixo, não? Então, se eu colocar esse print i aqui embaixo, eu não vou imprimir o zero. Ah, entendi. Eu vou É porque vai imprimir assim, não. Ah, entendi. Agora. Ó, vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, podia ser isso. Se eu quero os números de 1 a 5, isso funciona. Né? Mas aí tem outras formas de fazer. Na verdade, eu queria imprimir 5 valores, de 0 até 4. Então tem que ser antes. Tudo isso é questão da lógica envolvida no enunciado, certo? Se o meu enunciado quer uma coisa diferente, eu tenho que colocar aqui embaixo, senão eu tenho que colocar aqui em cima. Aí a minha lógica é que vai determinar isso. Tá? Agora vamos ver como é que seria isso com for. E aqui é o que? A atualização da variável de controle. Deixa eu copiar. Eu vou copiar o código quando eu tiver o for junto. E esse aqui então seria uma repetição, né? Vamos botar aqui o enunciado também, para na hora que a gente colocar você saber o que ele está fazendo. Apresentar os números de 0 até 4. Beleza. Então aqui seria utilizando o comando while. E aqui embaixo eu vou fazer agora usando o for. Veja, o for ele já é mais embutido. O while eu tenho que inicializar a variável de controle, eu tenho que ter o controle, aí eu tenho aqui o procedimento e eu tenho aqui uma outra atualização da variável de controle. Beleza. O for, no próprio código dele, ele já inicializa a variável, ó, for i. Eu estou inicializando com que valor? Dentro do intervalo 0 até 5, passo 1. Esse passo 1 aqui é o i recebe i mais 1. Print i. Pronto. Essas duas linhas vão fazer a mesma coisa que isso aqui. Eu vou até dar um print vazio aqui só para saltar a linha, para vocês separarem um do outro. E vou executar. Tá lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Os dois comandos fazem exatamente a mesma coisa, só que o for faz com muito menos linhas. Ele sempre vai ter duas linhas a menos que um while, o for. Vou pegar aqui, estou colocando o nosso arquivinho de hoje. Pessoal, tem como você voltar naquele anterior, no for? Que for? Isso? É.
Tá aí, todo o código tá aí para vocês, ó. Aqui é o while, tá? E aqui é o for. Esse print vazio não, o while tá aqui. E aqui é o for. Esse for é o seguinte, o meu i em range de 0 até 5 é isso aqui, ó, 0 até 5. Deixa eu botar aqui no meu código para ficar melhor. Esse código aqui, ó, range 0 a 5, é aqui o meu i de 0 até 5. Aqui eu tenho print i, aqui eu tenho print i. Esse i recebe i mais 1 é esse 1 aqui, que é o incremento do meu i para cada passagem que ele der. Se eu botar 2 aqui, vai sair 0, 2, 4 e acabou. Que é o incremento. E esses são os dois comandos de repetição que nós vamos ver durante o nosso curso. O zero, o while e o for. Professor, eu fiz assim no Reply agora, para testar, e ficou tipo 0, 1, 2, 3, 4, aí repete. Aí dá 4 duas vezes, aí repete. 0, 1, 2, 3, 4, e fica repetindo eternamente. No for? Aham. Não tem como o for, tá repetindo eterno. Dá para fazer loop infinito no while. Eu sei, é porque eu coloquei um while e depois eu coloquei um for. O for dentro do while, repetição de repetição. Eu ia falar agora, vê a indentação do seu for. É como se o for estivesse dentro do while sendo repetido, né? Uhum. Sempre isso é importante. Nós vamos ver repetição aninhada, tá? Repetição aninhada nós vamos ver, mas mais para frente. Por enquanto é isso aqui. Agora deixa eu parar um pouquinho para explicar o for. O for, o range do for, o que são esses três números? O início, o fim e o incremento. Isso aqui, deixa eu botar um range aqui para vocês saberem do que eu estou falando. Então, esse range, que é intervalo, ele tem o início, tem o fim e tem o incremento, tá? O início, ele é não obrigatório. Valor default, 0. Significa o quê? Que eu posso não colocar o início. Tá? E deixa eu botar mais uma coisa dele aqui. Não obrigatório, valor default, não, né? Default, 0. E ele ainda é intervalo fechado. Ou seja, ele aparece. O fim, ele é obrigatório e é um intervalo aberto. E o incremento é não obrigatório e valor default 1. Eu acho que eu caí. Eu acho que eu caí, né? Até onde vocês viram? Incremento esse que eu digitei aqui, ou quando eu estava falando aqui de baixo, do range? Ah, tá. Esse que eu digitei agora. Beleza. Então tá bom. Então o incremento ele também é não obrigatório e valor default. Só que é o seguinte. Sempre que eu quiser, sempre que quisermos informar o incremento, todos os elementos devem estar presentes.
Ou seja, eu não posso informar o incremento sem que os 3 parâmetros estejam aqui. Tá? Essa é a diferença. Então eu poderia fazer assim, ó. Deixa eu comentar o while aqui, que eu não quero rodar o código do while. Então eu vou tacar um comentário de bloco aqui no while. Quer executar só o for. Beleza. Desse jeito que ele está aqui, eu já sei que ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Se eu tirar esse 1 aqui, ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Se eu tirar esse 0 daqui, ele vai fazer 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Eu só não posso ter isso aqui, ó. 5 menos 1. Se eu tiver 2 parâmetros, se eu quiser o incremento, eu tenho que estar com os 3 parâmetros lá. Tá? Essa é a diferença. Eu não posso fazer o incremento sem que todos os parâmetros estejam lá. Então isso é uma característica do for. Eu poderia fazer assim, ó, 2 até 5. Eu posso fazer 2 até 10, incremento 2. 2, 4, 6, 8. Então eu posso fazer muita coisa lá, mas sempre que eu quiser os números iniciais, não adianta. A melhor coisa é colocar até onde vai. E ele vai. Sempre com o intervalo aberto no fim. Esse é o comando for, né, e a sua sintaxe em como usar. Hoje é mais para a gente fazer um briefing disso, tá, gente? Amanhã eu vou retomar isso em sala de aula, vou dar mais exemplos, vou mostrar exemplos mais práticos do que somente exibir o valor da variável de controle. Como é que estamos? Vivo pelo não mútil? Ou será que ninguém me ouve? Estão todos em outra dimensão. Não estou te ouvindo não, Elô. Não te ouvi. Você falou alguma coisa, Elô? Ih! Eu não estou ouvindo a Elô. Ah, meu Deus. Pera aí. Mas vocês me ouvem? Pois é, eu não estou ouvindo. Ah, vou ter que comprar outro fone. Eu vou comprar outro fone. Vocês me silenciaram aí, tô sabendo. Ah não, se vocês me escutam. Eu que silenciei a Lu. Deixa eu sair do meu áudio, ativar meu áudio de novo e ver. Oi, oi. Tô ouvindo. Fala aí, Lu, deixa eu ver se eu te ouço. Testando. Ah, ouvi agora. Se eu não entendi como defino se está aberto ou fechado. Não, isso não é você, Elu. Isso não é você, tá? O intervalo, o range funciona assim. O primeiro é intervalo fechado, o início, e o fim é sempre intervalo aberto. Sempre, 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 sempre. Isso não é você que define. Ah, entendi. A própria função já é assim. Isso, aqui no range eu só vou até 14. Se eu botasse aqui um range 20, eu só vou até 19. Eu até pensei, não, que bom, né? Porque senão se o intervalo fosse aberto, ia ser infinito o código. Não é só. Não, é porque o intervalo fechado, ele imprimiria o 15 junto. Né? Um bom exemplo disso, para explicar intervalo aberto e intervalo fechado, isso vem na matemática, né? Deixa eu pegar esse código aqui e botar lá na nossa aulinha de hoje e usá-lo aqui para explicar um pouquinho mais de intervalo fechado e a gente encerra. Porque eu sei que corrigi as 6 questões da prova, já dei uma introdução a comandos de repetição. Não quero sobrecarregar vocês. Sei que vocês me amam, tudo mais aí, mas... Veja só. Deixa eu tirar todos esses hints aqui, porque eles já estão todos lá
na nossa matéria de hoje, nosso arquivinho. Isso daqui é um intervalo. Que horas é a aula, Júlia? 3 horas? (14h50) Então deixa eu só fechar isso aqui e a gente vai. Vou liberar vocês, rapidão. Ó, o while i menor que 5, Elô, isso aqui é intervalo aberto no 5. Né? Por quê? Porque ele não chega no 5. Ele faz o 0, intervalo fechado no 0, intervalo aberto no 5. Aí só vai ter o 4. Se eu quiser transformar isso aqui no intervalo aberto, fechado, menor ou igual a 5. Aí eu vou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o intervalo está fechado no 5. No for, o range sempre vai ser intervalo fechado no fim. Nunca vai ter como você imprimir, por exemplo, um for i em range 10, você não vai imprimir o 10. Se você quiser imprimir o 10, o seu range tem que ir até 11. Senão não imprime o 10. No for sempre será assim, tá?